tem mais de 30 anos, pensa em ter filhos, sonha em ter filhos, mas acha que esse não é o momento certo ainda, provavelmente você já se perguntou, deve estar se perguntando, e aí? Congelo os óvulos ou não? Eis a questão. Para falar sobre esse assunto bem feminino, hoje eu recebo aqui no Daane-se a doutora Fernanda Deutsch-Plotzky, que é graduada em medicina pela USP, com residência médica em ginecologia e obstetrícia pela USP, com título de especialista em obstetrícia e ginecologia pela Febrasgo e atualmente trabalha na clínica Célula Mater em São Paulo, e também a Vanessa Mendes, que é CEO da Hogarth, que é uma empresa especializada em produzir campanhas publicitárias, mãe da Valentina, de 17 anos, e também mãe da Marina, de 10 meses, que nasceu de uma fertilização. E a Vanessa vai poder contar toda a experiência dela com o congelamento de óvulos, fertilização in vitro, enfim, um assunto que pega muita mulher nessa época dos 30, 40, não é mesmo? Se você se identificou com esse assunto, então fica com a gente. Agora, se você nunca pensou sobre isso, fica com a gente também, porque esse papo é para você, porque a gente precisa falar sobre isso o quanto antes, não é, doutora Fernanda? É verdade. A gente sabe que, infelizmente, a gente nasce com os óvulos prontos. E a nossa idade biológica é a mesma daquela dos óvulos que nasceram conosco. Ou seja, quando eu estou na barriga da minha mãe, a minha mãe já determina o número de óvulos que eu vou nascer? Acho que isso não é justo colocar de novo a culpa na mãe. Culpa na mãe, que sacanagem colocar. Mas é isso, não é? Mas é mais ou menos isso. Na verdade, essa determinação não é materna, mas a gente já nasce com cerca de 500 mil folículos. E esse número não vai aumentando ao longo da vida. Eles vão amadurecendo e a gente vai eliminando ao longo dos meses. Conforme você vai se menstruando, todo mês com a menstruação, você vai perdendo esses óvulos. E não só com a menstruação, porque muitas vezes as pacientes acham, ou porque tiveram uma menarca, que é a primeira menstruação mais tardia, ou porque tomaram pílula a vida inteira, que elas de certa forma preservaram esses óvulos, esses folículos. Eu usei DIU, ou usei continuamente a pílula, não estou menstruando, então eu preservo. Não é verdade, não preserva. Tanto que a idade da menopausa também vai ser determinada independente do número de ciclos que você teve ao longo da vida. Vamos lá. Fertilização in vitro, congelamento de óvulos, o que exatamente é isso? Como que se dá isso, esse processo? Então, o que acontece? A gente tem dois processos. Na verdade, o congelamento de óvulos seria uma fertilização in vitro, que a gente chama popularmente de FIV, que é a abreviatura de fertilização in vitro, né? Você pega a primeira letra de cada uma das palavras e abrevia para FIV. A congelamento de óvulos seria a FIV em 2 tempos. Então, primeiro você faz o congelamento dos óvulos sem que esses óvulos sejam fertilizados e transferidos para o útero. Qual é a vantagem do congelamento de óvulos? É que ele é feito independente da mulher ter ou não um parceiro ou saber com quem ela vai querer ter filhos no futuro. Então, o congelamento de óvulos, ele é feito somente com o material da mulher. Você não tem a fecundação transformando esses óvulos em um zigoto, em um embrião. Só vai lá, colhe os óvulos e guarda, congela. Exatamente. A fertilização é quando você pega esses óvulos congelados e faz realmente quando a mulher quer engravidar. Chegou o momento de eu engravidar. Você vai lá e pega os óvulos e faz essa fertilização. Exato. Ou por qualquer motivo já sabe quem é o futuro pai dos embriões e está congelando para usar para mais tarde e já faz a fecundação. Então você tem material da mulher, da mãe e do pai já nesse embrião que você está formando em laboratório. Vanessa, em que momento você procurou fazer esse processo da coleta dos óvulos e fazer uma fertilização? Porque você foi mãe super cedo, com 26 anos, você teve a primeira filha. Primeira filha. É importante dizer, Anne, que tudo isso que a doutora explicou eu não sabia nada, viu? Eu não tinha a menor ideia de nada, absolutamente nada disso. E assim, é uma dura realidade, porque você só vai se informar sobre isso quando você resolve engravidar de novo e você tem ali o choque de realidade que talvez as coisas não aconteçam como você vai imaginar. Porque quando você resolveu engravidar de novo, você tinha quantos anos? 40? 40 anos. Na realidade, assim, né, Anne? Eu fiquei mais ou menos durante 15 anos convicta que eu não teria mais filho.
Eu falava para todo mundo, eu fechei a fábrica, não quero mais ter filhos, e era uma decisão tomada. E aí o que acontece? Geralmente acontece, entro no meu terceiro casamento, porque eu sou casada pela terceira vez, e aí no meu segundo casamento nem pensei em ter filhos. Quando chegou no meu terceiro casamento, eu já com meus 40 anos, veio a pauta, ter filho ou não. E era uma coisa que eu já tinha avisado. Quando eu comecei a namorar, eu falei, olha, se você pensa em ter filhos, você está com a mulher errada. Eu continuava ainda dizendo que eu não queria ter filhos. E um belo dia me deu um estalo e eu falei, eu quero ser mãe. E aí vem o choque de realidade, né? Porque você achou, já tive o primeiro, vai ser mole. Fácil. 40 anos, tiro o DIU, para de tomar pílula, fácil, vou engravidar. E assim foi a conversa com o meu médico, tá? Eu fui conversar com ele, falei, doutor, vou tirar o DIU. Ele olhou bem pra minha cara e falou, então, precisamos falar sobre isso. Então, assim, eu fui certa de que eu tiraria o DIU e as coisas aconteceriam exatamente como foi na minha primeira gravidez. Que eu engravidei 2, 3 meses depois. Não foi bem assim que aconteceu. E aí você teve que fazer... Na realidade, eu tive ainda um imprevisto nessa história toda, né? Porque o que acontece? Eu tiro o DIU e eu engravido, só que eu perdi o bebê. Então, o que acontece? Mais um choque de realidade. Mas como eu já tinha engravidado, eu achei que eu continuaria tentando e daria tudo certo. E aí, assim, não foi bem como aconteceu, eu tive que... Aí a orientação do meu médico foi, vamos começar uma bateria de exames para entender como que tá fisicamente. E aí, Anne, é duro, porque assim, você começa a ter uma realidade que a gente não tem ideia do volume, a quantidade de exames que você tem que se sujeitar. É verdade. Então, assim, começa aí o tratamento, né? Começa aí. Você faz uma reviravolta no corpo da mulher, você vira a mulher de ponta cabeça para entender. Isso, porque o que acontece, a partir do momento em que você tem um quadro de infertilidade, no caso da Vanessa, que a gente chama de infertilidade secundária, ou seja, ela já engravidou outras vezes antes espontaneamente, mas ela não consegue uma nova gravidez. A gente precisa meio que achar qual é a causa para isso. Será que é a idade? Será que é um distúrbio hormonal que está causando essa alteração? É uma obstrução nas tubas, que é a estrutura que liga o ovário, de onde sai o óvulo, que vai encontrar o espermatozoide, e o espermatozoide não está chegando até ele? Será que tem alguma condição, como endometriose, por exemplo, que altera a fertilidade feminina? Né? Qual é esse motivo que não a deixa engravidar ou não a deixa levar essa gravidez adiante? Então a gente tem que fazer uma bateria de exames que já começa não sendo fácil desse momento. Mas você estava decidida a ser mãe, falou, vou ser mãe. Estava. Fez tudo isso, fez todos os exames, fez toda a bateria, fez tudo o que pediram. Todos. Eu fiz exatamente tudo o que me pediram, né? E é como a doutora explicou. Primeiro que você passa por exames de novo, que eu nem imaginava que existia. Então, assim, não é um processo fácil. Só que ele é necessário. É importante justamente para você realmente descartar qualquer possibilidade física. Então, assim, no meu caso, depois de todos os exames, o que aconteceu? Eu não tinha nada e realmente ali, mais um choque de realidade. É a idade. Então, assim, começa a se falar sobre qualidade dos óvulos e... Num primeiro momento eu não queria acreditar muito nisso não, mas depois que você faz todos os exames, você tem que acreditar, né? Porque foi o que a Fernanda falou, né? Que a gente vai perdendo os óvulos ao longo da vida, né? Vai enfraquecendo, vai envelhecendo. Nesse momento, se tinha o quê? Quantos óvulos? Tem ideia de quantos se tinha? Olha, Anne, no primeiro ciclo, né? Porque eu fiz 3 ciclos de FIV, né? Por assim dizer, do nome, do contexto todo. No primeiro, eu tive mais ou menos 12 óvulos. O que, doutora, mais ou menos a média é o quê? Para uma pessoa de 25, 30 anos? Acho que 30 óvulos? Depende muito de como é feito. São vários os protocolos que você aplica para produzir esses óvulos a serem retirados e enviados para o laboratório. Então, o que a gente faz? Só voltando um pouquinho, né? Uma vez que você faz os exames e determina que a paciente necessita de um auxílio para engravidar através da fertilização in vitro, você passa por um processo de hiperestimulação ovariana. Então, num ciclo fisiológico, normalmente a gente tem o recrutamento desses folículos, eles vão amadurecendo até que na hora de ovular, somente um folículo se rompe e você ovula somente um. É isso que normalmente acontece normal. Ah, engravidei. E é isso que normalmente acontece na espécie humana. Mas aí, normalmente, nessa situação, por exemplo, eu com 25 anos, geralmente tem quantos folículos? Continua sendo um. Você tem um recrutamento de vários, mas é um que rompe e ovula. Tá. Mas é um folículo que tem uma qualidade muito boa e você sabe que a chance de engravidar, o espermatozoide chega e engravida, você tem uma
gestação espontânea com um óvulo de uma mulher de 25 anos, um óvulo de boa qualidade. Quando você faz a fertilização in vitro, você vai ter esses folículos sendo retirados. Você não quer que exista uma ovulação espontânea. Esses folículos vão ser produzidos e aspirados para que você envie para o laboratório e faça que a fecundação aconteça em laboratório. Tá. Então você não quer um folículo só, você precisa que esse número seja 10, 12, 15, para aumentar as chances de uma gravidez, porque muitos óvulos ou muitos embriões, mesmo depois da fecundação, vão se perdendo ao longo do caminho. E provavelmente foi isso que aconteceu com a Vanessa. Ela chegou com 12 óvulos. E se eu fizesse essa mesma coleta com 25, quanto você acha que a gente poderia? Normalmente não tem como saber, Então, tipo, não, com 40 ela conseguiu 12, eu com 25 conseguiria, sei lá, 30, e 40 com 12 é um número muito bom, porque você também produzir muitos óvulos num ciclo de fertilização, num ciclo de congelamento, produzir 30, 40, pode levar a uma das condições que são uma das complicações desse ciclo de congelamento, que é o hiperestímulo ovariano. Então, como a natureza nos predispõe a produzir um folículo por mês, quando você produz 30, o seu corpo interpreta de que tem alguma coisa que não está muito certa. O ovário fica inchado, você pode ter dor, hemorragia, ascite, hemorragia. Então, são complicações que são passíveis de acontecer quando você passa pelo processo. Então, você não quer produzir 30 ou 40, porque a chance de ter esse hiperestímulo, que é uma complicação, é maior. E aí você ajusta os protocolos de medicação para que o número de folículos produzidos naquele ciclo seja um número razoável para você ter uma boa coleta e não ter uma complicação como o hiperestímulo. Apesar disso tudo, não é garantia de nada. E Não. você fez 3 para conseguir Exato. chegar numa gestação que ficasse ali, que segurasse até o final. Então, você passou... Em quanto tempo você passou por esse processo? Foram mais ou menos 3 anos, né, Anny? Porque o que acontece? É importante dizer que quando você começa um processo como esse, é muito importante todo esse esclarecimento que a doutora está fazendo. Porque, assim, são muitas etapas, são muitos poréns. Então, assim, não é porque você fez a estimulação, que você conseguiu coletar, que você vai conseguir ter o seu embrião. Então, começam todos os poréns. Então, no primeiro momento, a primeira vez que eu consegui fazer essa estimulação, que tem uma etapa até conseguir fazer a estimulação, né, doutora? Você vai acompanhando ali como que está o seu ciclo. E nessa primeira vez, o que aconteceu? Nenhum dos embriões se formaram. Não chegaram até o 6º dia, né? Porque aí tem toda uma evolução do primeiro dia, segundo, até o 6º dia, que geralmente é até quando você aguarda, né, a evolução do embrião. E assim, Ania, é uma tortura, né, porque você, depois de todo esse processo, que você fica ali mais ou menos uns 2, 3 meses, tomando aquelas injeções diariamente, tem o processo da extração desses óvulos, e ainda tem que aguardar, tem essa expectativa de saber se formou ou não o embrião, é uma tortura. Eu ia perguntar exatamente isso, que eu imagino que o seu psicológico também deve ter ficado mega abalado, porque, né, não sei se teve acompanhamento psicológico, porque é uma cobrança, né? Primeiro, envelheci, então o problema está comigo. Eu envelheci, eu não dou conta, eu não tenho condições mais de atender uma necessidade social, porque tem uma pressão social de, olha, se você não é mãe, você não está completa. Tudo isso, eu estava super acompanhada, então assim, primeiro que na época meu médico foi muito querido, eu acho que é muito importante esse apoio do médico, esse esclarecimento, o meu marido, a minha filha mais velha, então assim, todo mundo que estava envolvido no processo me deram um suporte muito grande, inclusive a questão do suporte psicológico ali com acompanhamento terapêutico. Mas o que acontece? Quando você tem a negativa, eu fiquei ali 6 meses e eu não queria falar sobre o assunto. Então, quando eu tive ali, não formou no embrião, eu falei, como assim não formou no embrião? Porque eu tinha certeza que eu teria meu embrião. Então, eu falei, eu não quero falar isso sobre os 6 meses. E meu marido respeitou, ele falou, tudo bem, se você quiser, a gente continua, se não. E aí, depois de 6 meses, eu voltei a falar, só que dentro de um outro cenário. Porque existe toda uma preparação física, inclusive, para isso. E como eu fui totalmente desprovida de qualquer dúvida que eu engravidaria, eu não me preparei fisicamente, eu não mudei minha alimentação, eu não fiz esporte,
que tudo influencia, né? Ali tem, eu não sei, na época o meu médico falava, olha, Vanessa, comprovadamente não se existe, né, a questão da alimentação, mas a gente sabe que no fim das contas, isso de uma forma influencia. Então ali eu comecei toda uma mudança de hábito, de alimentação, para eu entrar no segundo ciclo melhor preparada, né, para aumentar as chances de eu conseguir ter meu embrião. É porque assim, a gente só para falar sobre isso, a mulher só para falar sobre congelamento de óvulos, ou quando ela tá já, sei lá, com 35, chegando aos 40, aí você fala, nossa, não tô casada, não tô me relacionando, quero ter filho, então acho que eu vou congelar meus óvulos, né? Só que às vezes já é tarde demais, né, doutora? Exato. O ideal seria congelar com quantos anos, por exemplo? Na verdade, o que aconteceu foi uma revolução na técnica de congelamento de óvulos de mais ou menos uns 7, 8 anos para cá. Antes disso, a gente não falava de congelamento de óvulos porque era quase uma medida heróica. Você tentava para pacientes, por exemplo, que iam ser submetidas à quimioterapia, a tratamentos que a gente sabe que iam espoliar essa reserva ovariana, e você tentava, como uma medida heróica, preservar um pouco de folículos para que essa menina, porque normalmente esses tumores tão agressivos, esses cânceres tão agressivos são em mulheres jovens, né? Então você tentar preservar uma esperança para o futuro. Só que a chance, quando você ia descongelar esses óvulos, esses folículos, a grande maioria não os congelava. Você não tinha uma viabilidade desse folículo. Então era uma grande pena, porque essas meninas muitas vezes perdiam a chance de serem mães por vias naturais no futuro. Há mais ou menos uns 8 anos foi desenvolvida uma nova técnica de vitrificação de óvulos, de congelamento de óvulos, que finalmente viabilizou esse tratamento para as mulheres. E a partir daí, a gente tem visto um número cada vez mais crescente de mulheres informadas sobre essa possibilidade e em busca dessa possibilidade. Porque é isso, a gente vê que aos 35 anos, quando o relógio biológico está batendo, porque a gente desde sempre ouve, né, que existe que 35 é um marco na vida da mulher, sim, que a partir de 35 a chance de engravidar, de ter um bebê com alguma condição genética aumenta, então todo mundo tem esse número de 35 muito marcado. E com essa nova técnica de congelamento, essa possibilidade de congelar e de você, de fato, adiar a maternidade para o momento em que isso couber na vida e isso fizer sentido para essa mulher, se tornou possível. Então a gente continua no início mantendo o número de 35 anos, mas a gente hoje em dia sabe que quanto mais perto dos 30, melhor é a resposta. Melhor. E aí, beleza, congelei meus óvulos, mas qual é a chance de dar certo? Porque a gente romantiza isso, né, gente? Você que está sonhando em ser mãe, você vai lá e congela seus óvulos e acha, tá tudo certo, minha vida tá garantida, meus filhos estão garantidos. E não é garantia. Você pode se decepcionar ali na frente ou se frustrar porque, tipo, nossa, mas eu achei que era certo, que eu ia lá, né, já congelei, vou fazer inseminação e tá tudo certo, resolve meu problema. Exatamente isso. As pessoas, eu acho que acreditam muito que o congelamento é uma garantia de um filho no futuro. E tá longe de ser verdade, né? Eu sempre, quando vou falar para as minhas pacientes, falo que o congelamento é como se fosse uma pólice de seguro. Você assina, mas você não viu que tinham aquelas letrinhas embaixo de cláusulas que, se fosse, por exemplo, para o seguro de carro, uma causa natural, né? Uma enchente, seu carro não está coberto. Então, muitas vezes, as pacientes também não leram essas letrinhas ou não foram informadas dessas letrinhas pequenas ali embaixo no contrato que estão assinando. Então, a chance para cada ciclo de óvulos congelados que você faz a fertilização in vitro no futuro, você tem uma chance de sucesso de mais ou menos 25% a 30%. 25% a 30%. E é claro que depende também da idade com que esses óvulos foram congelados. Por isso que a gente sempre fala que a idade é um marcador muito importante. Pois é, com que idade que esses óvulos foram congelados? Existe alguma comprovação, por exemplo, sei lá, congelei meus óvulos com 35 anos. Quanto tempo eu posso manter esses óvulos congelados? Existe isso? Na verdade, esse não é o grande limitante. Com quantos anos você congelou, porque hoje em dia a gente tem alguns marcadores que conseguem avaliar a quantidade de óvulos que a gente tem. Não são exames maravilhosos, mas existe um exame de sangue que chama hormônio antimileriano e existe um ultrassom que a gente faz, que se chama ultrassom transvaginal ou endovaginal, com contagem de folículos antrais, que consegue estimar um pouco como é a quantidade desses óvulos, desses folículos.
mas infelizmente não existe nenhum exame que consiga avaliar a qualidade desses folículos. E a Vanessa é prova disso, né? Ela teve uma quantidade excelente, mas talvez a qualidade desses óvulos não fosse o suficiente para gerar um embrião. Então, de 12 óvulos, ela teve 0 embriões para transferir quando chegou o momento de fazer a transferência. Quão importante foi a sua relação com o seu médico, com a sua médica? Não sei se era homem ou mulher, enfim. Olha, imprescindível, né? Porque o que acontece? O meu primeiro médico, que fez toda a bateria de exames, chegou depois que a gente rodou todos os exames, e aí ele falou: Vanessa, agora está na hora de você ir para um especialista, e me indicou para a clínica, né? E ali, desde o momento que eu entrei na clínica, realmente você tem que ter uma confiança na pessoa que você está falando, porque você está colocando a sua vida, né? É um sonho que você está colocando ali. Então, a primeira coisa é essa relação de confiança estabelecida. Eu, na minha segunda tentativa, no meu segundo ciclo, eu procurei outros médicos, né? Vou testar para ver o que dá. Voltei para o meu primeiro médico, eu entendi que ali eu estava bem atendida e eu entendia que eles, até porque ele já conhecia todo o tratamento que ele tinha feito da primeira vez, as dosagens das medicações, quais eram as medicações que ele tinha usado, então ele poderia até fazer uma outra tentativa, né? E aí, já dando continuidade nessa segunda tentativa, falando em questão de qualidade e quantidade de óvulos, na minha segunda tentativa eu só tive 7 óvulos. Então, assim, eu tive menos do que eu tive na primeira, mas na minha segunda tentativa eu tive um embrião. Então, eu cheguei ali o que eu não consegui no meu primeiro ciclo, né? E aí, mais uma decepção, porque aí você tem outro, porém, que é a biópsia do embrião, e não deu certo também. Porque aí beleza, o embrião se formou, aí você tem que fazer a biópsia. Tem que fazer ou nem sempre se faz? Bem, eu optei por fazer, Anne. Eu acho que não tem, né, doutora? Não tem nenhuma obrigatoriedade. Na verdade, o que acontece, o que você faz uma vez que o embrião se formou? Você vai acompanhando esse desenvolvimento embrionário que a gente chama, porque no começo é uma célula que viram 2, que viram 4, que viram 8, e ele vai se multiplicando. Quando você decide fazer a biópsia embrionária para saber se esse embriãozinho que está se formando é um embrião que tem 46 cromossomos, que é o número esperado para a nossa espécie, e se são os 46 cromossomos certos, normalmente você precisa esperar ele chegar no 5º dia, para que você faça uma biópsia, e nesse momento ele está mais ou menos com 100 células, você retira de 5 a 10 células desse embrião e manda para uma avaliação genética para saber se é um embrião que a gente chama de euploide, ou seja, tem os 46 cromossomos, ou se ele é um embrião aneuploide, tem um número diferente de cromossomos ou existe alguma alteração estrutural nos cromossomos. Quando você chega nesse momento, é um embrião euploide, e você decide transferir, você pode fazer a transferência desse embrião. Existem embriões que têm ainda alguma alteração genética, mas você imagina que ele possa se autocorrigir. E a natureza, ela é tão sábia que às vezes você tem embriões que não são absolutamente euploides ou que estão conforme o esperado e nasce uma criança sem nenhuma alteração genética. Então, existe essa possibilidade de autocorreção. E você classifica os embriões por letras, para saber quais são os melhores, os piores, do ponto de vista genético. Isso é possível de ser feito. E esse segundo embrião? Esse era aneuploide. Aneuploide. E tinha várias síndromes. Era algo assim que não adiantava tentar transferir, porque não ia gerar gravidez. A gravidez não iria para frente, você provavelmente iria perder esse... Se ficasse grave, né? Porque eu acho que naquele caso ali, porque apareceram mais ou menos, acho que umas 6 ou 7 alterações. Eram várias alterações. E aí foi o segundo baque. Ai, Anne, é terrível. Segundo, assim, não, eu acho que são muitos antes disso, né? Quando você chega na FIV, você já tomou tantas rasteiras da vida e das possibilidades que muitas pacientes chegam exaustas já nesse momento, né? Então, é um procedimento que não é trivial, não é simples. Ele é um grande investimento, não só do ponto de vista financeiro, porque do ponto de vista financeiro é um procedimento caro e inacessível para grande parcela da população brasileira. Quanto custa hoje para você congelar os óvulos, em média? É muito difícil saber, porque o que varia bastante é a quantidade de medicação que você precisa para produzir esse número de óvulos. Para estimular esses óvulos. Para estimular, mas a gente está falando de algumas dezenas de milhares de reais. Dezenas de milhares de reais, E você teve que fazer 3, né? 3. Então, assim, depois que eu passei pela segunda,
Você pensou em desistir depois da Pensei, segunda? totalmente. Eu cheguei a verbalizar que eu não queria mais tentar. Primeiro porque, assim, eu já estava vendo meu corpo mudar, porque eu já vinha tomando hormônio há mais ou menos 2 anos. 2 anos já. Então eu já via nitidamente no meu corpo as alterações que aquele monte de hormônio já estava me dando. E assim, é como se o tempo literalmente parasse, porque a minha vida ficou em função daquilo. Então, assim, meus momentos de distração, onde eu me focava era sabendo que eu tinha uma outra filha para cuidar, a minha vida profissional, mas é como se você parasse, porque era assim, qualquer plano que eu fizesse, vou viajar, não, mas será que vai estar a época do ciclo, não vai estar? Como que vai ser? Então você vive em função daquilo, até você tomar uma decisão. Então, por um momento eu cheguei a pensar em desistir, verbalizei isso, e aí mais uma vez meu marido me deixou muito à vontade, eu em conversas com meu médico que também me deixou muito à vontade, e aí um belo dia eu resolvi tentar de novo. Inclusive eu falei com o meu médico antes do meu marido, liguei pra ele e falei, olha... Última tentativa, ele falou, Van, na hora que você quiser, vem aqui pra gente bater um papo antes de qualquer coisa. Eu fui sozinha, porque eu queria tirar mais algumas dúvidas com ele, e aí eu conversei com meu marido, que seria a última tentativa. Se eu não engravidasse ali, eu ia desistir, e a gente ia seguir a vida e bola pra frente e vamos lá. Mas eu cheguei a pensar em desistir, assim, claramente, assim. E aí você entrou pro terceiro ciclo. Vamos pro terceiro ciclo então, terceira vez, terceiro ano já entrando no terceiro processo. Terceiro ano, mais hormônios, mais desgaste. Mais exames, tudo de novo. Os exames, a gente até repetiu alguns exames, porque como já tinha passado ali quase 3 anos do primeiro, né, da primeira rodada, eles pediram para eu repetir os exames, assim como meu marido também repetiu alguns exames, e aí nós fomos. E aí, assim, depois, né, eu falo, tiveram todas as questões de mudança de hábito, tiveram várias questões, e aí, por fim, deu certo, né, deu certo, a Marina tá aí, mas mesmo após a questão de todo o congelamento, tinha ainda a etapa da transferência. Porque mesmo quando você tem a resposta do seu embrião euploide, que tem lá um embriãozinho que você vai poder usar, existe aquele momento de você pensar, será que eu vou ficar grávida? Né? Porque existia esse momento ainda, então ainda tinha essa etapa. E eu lembro muito bem, assim, que no dia da minha transferência, o Dr. Matheus olhou para mim e falou assim, agora é com você, garota. Nossa, Ana, eu falo isso até hoje, me dá vontade de chorar. Mas, agora assim, com você, garota, é muito pesado. Eu falo, eu me arrepio, sério. Muito pesado, não é? Muita responsabilidade. É muita responsabilidade, mas é aquela coisa, assim, você tentou até agora, vamos lá, força, e assim, vamos esperar os 10 dias. E a partir do dia da transferência, você ainda tem 10 dias de ansiedade para fazer o primeiro teste. Então... Que tortura! Mas eu acho que esse agora é com você, garota, na verdade ele devia falar agora é com vocês, garotas. Você e Marina estavam juntas nessa. Doutora, eu não sabia o sexo da Marina. Não sabia. A gente não tinha feito, na época tinha alguma legislação que estava proibida e depois liberaram de novo, então eu não sabia que seria uma menina. Inclusive eu queria um menino e veio uma menina e depois eu super comemorei. Mas ainda tem essa etapa, né? E aí eu lembro que eu coloquei despertador e eu acordei muito antes do despertador pra fazer o teste, né? Porque chegou lá, cronometrado os 10 dias. Porque eu fico imaginando o dia 10, vou fazer o teste. Quando você faz o teste, deu positivo. Anne, é inexplicável. É uma emoção. O meu médico recebeu mensagem minha, era 5 horas da manhã, né? Então, assim, e eu mandei... Tá acostumada, né, doutora? Tá acostumada. E essas são as melhores mensagens de se receber. E a gente mandou uma mensagem, um áudio pra ele. Meu marido, ele não tinha palavras, assim, era uma coisa... É realmente inexplicável. É uma emoção que... E ali a gente foi comemorar, a gente ainda tinha que acompanhar tudo, porque você tem que acompanhar se a gravidez vai vingar, né? Se vai dar certo. Então, cada dia é uma emoção diferente, porque ainda mais porque eu já tinha passado por um aborto. Então, ali até a fatídica 12ª semana, que você vai acompanhando em silêncio total, ninguém sabia da gravidez, a não ser pessoas muito próximas, algumas amigas que acompanharam todo o processo, que, diga-se de passagem, é imprescindível. As amigas. Você ter essa rede de apoio, que tanto se fala hoje. Eu nunca tinha escutado falar em rede de apoio, e hoje em dia eu escuto muito, e é importantíssimo se ter, e ali só essas pessoas estavam sabendo, e aí depois da 12ª semana, que deu tudo certo, aí a gente começou a respirar e... Foi ali que você realmente relaxou na 12ª semana? Ou foi uma gestação que você fala, nossa, eu fiquei
tensa a gestação inteira Não, até Anny, ter a Marina nos braços? Não, eu li muito, eu ouvi muitas pessoas falando que realmente só se tranquilizaram no dia do nascimento. Mas eu ali, depois que eu fiz os exames da 12ª semana, eu me tranquilizei. Eu acho que ali eu já falei, até aqui eu fiz tudo que estava ao meu alcance, tudo que eu podia. Agora né, entregar na mão de Deus. Entregar na mão de Deus e vambora. Agora é com você, menina, você entregou. Entreguei. Você entregou tudo que você tinha pra entregar. Entreguei. Mas eu acho que a experiência de 3 mães sentadas aqui nessa mesa, a gente nunca mais se tranquiliza. Nunca mais Nunca mais, né? Pelo amor de Deus. Até porque eu tive uma gravidez super tumultuada, passei muito mal, tudo. Mas assim. Mas depois que os filhos crescem, talvez seja ainda pior. Ainda mais com uma de 18 anos, doutora, você imagina. Você tem problemas grandes e problemas pequenos hoje em dia, né? Agora, olha que legal, gente. Tem um número aqui. É o mais recente da Anvisa, tá? É o de 2019. E em 2019, 99.112 embriões foram congelados no Brasil. E esse número, se você olhar de 2012 para 2019, ele triplicou. Ou seja, as mulheres estão falando mais, estão se preocupando mais em guardar esses óvulos, congelar esses óvulos para tentar ter filho mais para frente. Como a gente falou, não é garantia. E aí eu queria te perguntar, quais são os principais fatores que influenciam de forma positiva na hora de você congelar um óvulo? Porque a Vanessa falou, eu não tinha me preocupado em me exercitar, em ter uma alimentação saudável, eu não mudei nada da minha vida para tentar engravidar. Primeiro ciclo. E como que esses ciclos podem ter um resultado mais positivo nessa situação, assim? Então, na verdade, eu acho que isso não é só para o ciclo e não só para a fertilização in vitro. É para a vida. Uma vez que você adquire e pratica hábitos saudáveis, com uma rotina regrada de alimentação, exercício, sono, evitar fatores que te levem a estresse, ter uma rede de apoio, tudo isso torna a vida mais leve e mais favorável, e tudo aquilo que você encara, seja do ponto de vista biológico ou psicológico, são mais fáceis. E você consegue estar em condições melhores para efetuar esses ciclos. Dentro da célula máter, que é onde você trabalha, eu imagino que a gente já falou da relação médico profissional, né, o profissional com o paciente, eu imagino que não tem como não se envolver com as situações, né? Impossível. Na verdade, por isso que eu digo que essas são as melhores mensagens de se receber às 5 da manhã. A gente sofre junto, a gente amadurece junto, a gente dá a mão junto, chora junto, se emociona junto. E eu acho que, como ginecologista e obstetra, eu tenho uma especialidade muito privilegiada na medicina, porque a gente consegue acompanhar essas meninas, né, desde a infância até a terceira idade, passando por todas as fases, todas as dificuldades, todas as lutas, muitas vezes fazendo promoção de saúde, e não só lidando com doença, como são tantas outras especialidades médicas. E a gente se envolve. E se o médico não se envolver com a paciente, alguma coisa está faltando. Alguma coisa está faltando. Isso na célula máter a gente faz com muita propriedade. E assim, eu acho que tem uma coisa ali também de incentivar, de falar, olha, vamos que vai dar certo, e a gente sabe que a medicina está cada vez mais evoluída, mas nessas horas a fé também ajuda, porque a gente está falando bem ou mal ali de um serzinho, de um espírito que está dentro de você, né? Então, assim, acho que o quanto a fé nessas horas também se percebe que facilita, ajuda a mulher passar por todo esse processo. Com certeza. Eu acho que nós somos seres biológicos, com certeza, mas muito mais do que isso. E é preciso ter fé, acreditar, ir atrás e não desistir dos sonhos. Porque uma vez que a gente desiste dos sonhos, o que sobra pra gente no futuro? Não sobra nada, né? Nossa, fé acho que é acima de tudo. Fé, eu em todos os momentos, eu me apegava a Deus, realmente sempre pedia para que Deus fizesse o que fosse melhor pra gente. Então, assim, fé pra mim foi o carro-chefe de tudo isso aí. Então, sem fé, eu não sei como que as pessoas seguem, porque passar por esse processo todo, sem ter realmente acreditar em alguma coisa, realmente que alguma coisa está operando pelo bem maior, para mim é complexo pensar por aí. E como que é a sua filha Marina? Cara, a Marina, é puxado falar, né, porque assim, hoje eu falo que eu tenho o privilégio de ter 2 meninas e eu nasci para ser mãe de menina, eu entendi isso, né. A Marina está com 10 meses agora, a Valentina tem 17 anos, faz 18 anos agora.
A Marina, ela é um refresco para a família, né? Então, assim, vem no momento que não se imaginava já ter mais bebês na casa, né? Eu sou filha caçula, todos os meus irmãos são mais velhos, com filhos já com 25, 30 anos. Então, a Marina chega ali como uma mascote, sendo paparicada por todo mundo. Os avós não sabem o que fazem para agradar essa bebê. E a irmã mais velha, a Valentina, baba na Marina, né? Então, assim, a Valentina olha para a Marina e elas duas têm uma identificação que todas as vezes que eu olho, eu falo, eu não tinha como não ter a Marina. Né? Eu não consigo imaginar a minha vida sem a Marina hoje. Com todo o trabalho, né? Porque no auge dos meus 44 anos, prestes a completar 45 anos, com uma vida completamente estabilizada, com uma filha criada, começar do zero, ter vontade mesmo, porque as noites sem dormir, agora vem com tudo, né? Mas assim, Anny, a Marina, ela foi literalmente um presente, assim, e ela tinha que vir, eu sonhei com ela, né, então... Você sonhou com ela? Sonhei com ela. Jura? Eu sonhei com ela. Ou seja, você tinha realmente essa certeza e essa fé dentro de você que ela ia vir e que isso te ajudou a não desistir, a continuar? Muito, muito. Porque como eu tive um sonho com a Marina correndo na minha casa, eu falava, eu vi essa criança aqui dentro. E meu marido, ele é praticamente loiro de olho claro, assim, o Rafa tem um tom de pele muito claro, então a Marina, ela é super galeguinha, assim, ela tem o olho azul e ela é loira. Então, e eu vi uma criança loira correndo em casa, eu falava, gente, de quem é essa criança? E uma vez um primo meu estava com o filho dele em casa, que é loiro do olho azul, e eu falava, um dia eles estavam lá, eu falei, foi com essa criança que eu sonhei. E não era? E não foi. Era a Marina, e então eu falei, ela precisa vir. Né? De um jeito ou de outro, ela precisa vir. E ela veio. O relógio biológico da mulher não condiz com a vida que a gente leva, né? Se parar pra pensar, a gente parou lá em 1800, não. A gente não evoluiu, como, né? O nosso relógio biológico podia evoluir junto com todas as evoluções tecnológicas e sociais, e não Mas acontece. Infelizmente, já que a gente não tem isso, meu Deus. hoje a gente tem a medicina a favor, que propicia tratamentos como esse, em que, de certa maneira, a gente está conseguindo vencer o relógio biológico. Acho que é uma expressão muito forte, mas que a gente está conseguindo acompanhá-lo de certa forma. E é isso, né? A gente fala que é um investimento em todos os sentidos. Financeiro, de tempo, emocional e físico, mas quando dá certo e é um sonho concretizado... Lindo. Já encaminhando já para o final do nosso episódio de hoje, ainda é muito caro. Você já falou que muita coisa já avançou tecnologicamente, e olhando mais para frente, existe alguma nova tecnologia, alguma forma que a gente pode pensar em ser mais seguro, em ser mais assertivo esse tipo de procedimento, ou ainda prestar atenção na idade e guardar os óvulos, congelar na idade certa? Eu acho que, na verdade, o que vai acabar acontecendo no futuro é que hoje a gente falava de 35, agora a gente fala quanto mais perto dos 30, talvez a gente opte por fazer esse congelamento de óvulos cada vez mais cedo. E quanto mais óvulos e óvulos mais jovens você tem, provavelmente maiores serão as chances de sucesso no futuro. Mas isso é um admirável mundo novo, né? Mas isso é importante você falar, porque mais cedo a gente precisa falar sobre isso. Então, independente se você está pensando ou não em ter filhos, se você tem essa condição, o ideal seria já você pensar em congelar o quanto antes, não o quanto antes possível, mas se preparar para esse momento, não deixar para pensar com 40 anos, que fala, tá tudo certo, com 40 anos eu vou ter filho, vou me preocupar agora em saber se eu tenho condições ou não de ser mãe, né? Eu penso que a gestação, ela precisa ser pensada, né, Anny? Porque quando a gente fala em ser mãe, a gente tem várias formas de ser mãe, né? Mas quando você quer gerar, de fato, você precisa se planejar. Então, assim, e culturalmente nós não temos esse hábito. Então, a vida vai levando e é aquela coisa, o tempo vai indo e a gente realmente não para pensar. Então, assim, eu hoje faço campanha com as minhas amigas. Então, as meninas que são ali na faixa de 30 a 35 anos, eu faço campanha, todo mês eu lembro. Vocês já foram procurar se informar sobre a questão de congelamento? Então, assim, é uma coisa que eu falo porque isso precisa ser dito, né? E as pessoas precisam entender que isso existe. Inclusive, hoje... existem muitos projetos solidários sobre de fertilização, especialmente. De congelamento eu não sei tanto, mas de fertilização, sabendo a importância dessa questão de você realizar esse sonho de gerar,
Existem muitos projetos solidários hoje que ajudam nos projetos de fertilização. Muitas empresas hoje, inclusive, estão ajudando a financiar, dando estrutura para que realmente os colaboradores possam fazer o processo, porque é caro, mas isso só entrega o alcance que isso tem na sua vida pessoal. Então, assim, se você está trabalhando e você tem esse sonho, não tem nenhuma condição financeira de fazer, não tem nenhuma forma de fazer isso te abala completamente psicologicamente, né? Então, assim, as empresas pensando nisso, algumas já entraram com esses projetos para ajudar esses funcionários a conseguirem realizar esse sonho. É verdade, porque além de ser caro e pouco acessível na rede pública, a gente também tem um limitante de planos de saúde que não cobrem nenhum procedimento de reprodução assistida. Nada. Então, existem várias empresas, várias não, infelizmente são poucas as empresas que estão tendo esse olhar cuidadoso com as equipes e, eventualmente, financiando o congelamento de ovos e o tratamento, porque entendem que isso, às vezes, é uma parte tão importante da vida pessoal que, antigamente, quando você era mãe, você era meio mal vista no mercado de trabalho. Não vai produzir tanto, vai faltar porque tem que levar os filhos no médico, porque o filho está doente. E sempre existiu muito preconceito contra nós mulheres. E hoje as pessoas percebem que nós somos capazes de muito. E de muito ao mesmo tempo. Então, dane-se toda essa pressão social em cima das mulheres, dane-se todo esse preconceito e dane-se, e atrás aqui do nosso dane-se, na nossa bolacha de boteco, de chopp, tem uma frase, doutora. Eu queria que você lesse essa sua frase do dane-se e que você comentasse essa frase. A paz que você procura está no dane-se, que você não diz. Olha aí. É verdade. Quantos sapos a gente não engole quietos? Não é? Ouve e não retruca, ou aceita aquilo que os outros nos dizem sem que aquilo seja de fato realidade, ou que seja a nossa realidade. Eu acho que cada vez mais a gente tem que verbalizar, tem que falar e tem que ir atrás daquilo que a gente considera certo e correto. E você, mulher que está tentando engravidar, congelando óvulos, tentando fazer a fertilização in vitro, engravidar dessa forma, dane-se o que as pessoas estão falando, que é a sua vontade, se for a vontade, dane-se a opinião alheia, vai lá e faz, porque a sua felicidade é a sua vida, e aí quando é pra você, sempre vale a pena, né, Vanessa? É isso mesmo. A sua frase. A minha frase tem bem a ver isso aí, ó. Tá esperando o quê? Dane-se o que os outros pensam. É isso. Totalmente. Isso aqui é dane-se realmente, porque quando você fala que você quer engravidar depois dos 40, primeira coisa que você escuta, como assim? Você não tem mais idade para engravidar. Então, assim, eu acho que a partir do momento que você se sente saudável para isso, que você se sente capaz para isso. E eu escutei de uma pessoa muito querida, que é meu chefe, inclusive o Rafa, ele falou assim para mim, eu me dá vontade de chorar quando eu falo isso. Um dia eu tava muito chateada e eu tava numa crise, ele falou, Van, pessoas do bem precisam colocar crianças no mundo, precisam colocar pessoas para que sejam criadas por pessoas do bem. E para mim isso me ajudou profundamente a entender meu momento. Então é isso, com 40, 42, com 44, que foi com quantos anos a minha filha nasceu, se você tem vontade, se você tem o sonho, corre atrás, porque o que não dá é para você ficar corroendo aquilo ali e por qualquer tipo de preconceito não seguir o que você quer. Então vai é até isso. o final, tente É até o isso aí. final, pelo menos lá na Tentar frente vai até o falar, final. bom, pelo menos eu fiz tudo, dei o meu melhor, entreguei tudo que eu Exatamente. podia entregar e se não for a vontade de Deus, não vai ser, e se isso. for da vontade de Deus, vai ser, o importante é não desistir. Acho que também é importante isso, né? A gente aqui tem um caso de sucesso aos 44 anos, que é maravilhoso, mas nem sempre é com essa situação que a gente lida no dia a dia. Então eu acho que é necessário tentar, até quando for o razoável para você, para quando você olhar lá para trás e olhar para trás e falar, eu tentei tudo aquilo que eu podia e fui até onde eu fui, sem arrependimentos. É isso. E dane-se, né? Vamos viver. Gente, obrigada, doutora. Obrigada. Eu que agradeço, Obrigada, Anne, Vanessa. foi um prazer. Obrigada. Obrigada você pelo convite, Anne. Imagina, obrigada por ter aceitado o convite. Obrigada, Obrigada por doutora, compartilhar pela essa história, é conversa. linda. É linda, Obrigada. né? Viu? E você, eu falei que você precisava ouvir essa conversa. Divide e manda para as amigas que estão aí na faixa dos 30, 35, 40, todas as idades.
Todo mundo precisa falar sobre isso, a gente precisa entender cada vez mais e você precisa se conhecer, saber se você realmente quer ser mãe e se você realmente quer ser mãe, você precisa se cuidar e precisa correr atrás para realizar seu sonho. Obrigada pela sua companhia, obrigada por me assistir aqui no YouTube, obrigada por me ouvir no Spotify e eu te espero semana que vem. Um beijo, gente.